Step by step, settle your body, speech and mind in the natural state. Passo a passo,
Estabeleça o corpo falhamente em seus estados naturais. And now let's devote the rest of this session to the Dzogchen approach to the practice of mindfulness of breathing. E agora vamos dedicar o restante dessa sessão à abordagem Dzogchen, da atenção plena à respiração. Primarily resting your awareness in its own place, in stillness, in clarity. A ênfase principal é repousar a consciência em sua própria clareza, quietude. Peripherally, maintaining just enough awareness of the breath to note its rhythm when the breath flows in and out. Perifericamente, note o ritmo da respiração, à medida que o ar entra e sai. Arousing, enhancing your awareness with each in-breath. Intensifique a sua consciência na inspiração. With each out-breath, relaxing deeply and letting go of any thoughts as you release your awareness into space without an object. E na expiração, solte completamente, relaxe completamente, solte qualquer pensamento, qualquer imagem e deixe que a consciência repouse no espaço. And let's continue practicing now in silence. Aí agora nós seguimos a prática em silêncio.
So you'll recall early on in the text, Dudjom Lingpa recounts his initial breakthrough to pristine awareness when he was young. It was authentic realization, so we can say that he became, in the waking state, lucid, as he viewed the waking state from the perspective of an awakened mind, dharmakaya. But he kept on, when something would come up, then he'd fall back, you recall that. Back into dualistic grasping, back into samsara, back into the dream. Então, a gente viu no que Dudjom Lingpa relatou que ele tinha já atingido uma realização autêntica de rigpa. Ele já era capaz de repousar em rigpa, mas ainda assim, quando algumas coisas aconteciam, a mente dualista surgia outra vez e ele perdia essa lucidez que ele tinha conseguido no estado de vigília, né? Ele caía de novo no sonho. And then on a smaller level, for those of you who've had experience of lucid dreams, you'll be in a non-lucid dream and then you become lucid, but it's hard to maintain that perspective of being awake within the dream. Very easy to fall right back in again. Something comes up, and then like the young prince, you're just then carried right back into the little samsara of a non-lucid dream. Então, da mesma forma, a gente pode ter, em meio a um sonho não lúcido, né? A gente conseguir despertar dentro desse sonho e conseguir olhar o sonho da perspectiva de estar lúcido no sonho. Mas aí alguma coisa pode acontecer no sonho e a gente cair de novo, perder outra vez a lucidez e cair de novo nesse mini samsara, que é um sonho não lúcido. And then in the practice we just did, I think you all have a taste of being right there, very clear, very awake, still, experiencing the ebb and flow of the respiration, and then after some time, you're slipped away into a little miniature samsara. Então, talvez, eu acho que muitos de nós aqui já tiveram a experiência de estar um pouquinho assim quieto, repousando na consciência, clara, quieto, e daqui a pouco alguma coisa acontece e carrega a gente de novo, igual o príncipe, aquele que foi para as ilusões, né? E a gente entra de novo nessa miniatura de samsara. And just like the foolish prince, in that little miniature samsara, then we're caught up and then drift off into this world of illusion, and temporarily we become amnesiacs. We lose the flow of memory, of mindfulness. Então, da mesma forma que o príncipe, ele foi capturado para dentro daquela ilusão, ele perdeu, quando ele se entregou naquela ilusão, ele perdeu completamente a memória, como se ele tivesse ficado completamente com uma amnésia completa, né? A gente perde a consciência de quem a gente é ali, naquele samsara. So to make this whole path quite practical, then it's like we first learn how to climb a little hill, climb to the top of a little hill, and that is maintain that flow of wakefulness, of clarity, in the shamatha, without losing it. And then when we really get some mastery there, then move into the daytime and nighttime practice of dream yoga. Try to maintain that flow of wakefulness in the waking state, not just shamatha, but viewing all these phenomena for what they are. All of these phenomena are arising only in the space of the mind. Whether we're awake or asleep, it's the same. So recognizing mental events, phenomena within the mind as phenomena within the mind, and in the nighttime becoming lucid and sustaining that. So that's a little bigger mountain. Então, na prática de shamatha, é como se a gente subisse num morrinho, assim, uma montanha um pouco mais alta, de clareza, de lucidez dentro da prática. Daí a gente treina para, depois que a gente atingir alguma estabilidade e clareza na prática de shamatha, a gente pode continuar o treinamento nas práticas diurna e noturna de yoga dos sonhos. Então, na prática diurna, quando a gente está no estado de vigília, a gente tenta continuar sustentando essa visão de que todas as aparências estão surgindo no espaço da nossa mente, né? A gente tenta sustentar essa visão com clareza e estabilidade. E a mesma prática a gente pode carregar para o estado de sono, para daí dentro do sonho reconhecer todas as aparências como sonho. Então aí é como se a gente tivesse subido numa montanha maior, assim, mais alta. And then finally we rise up to the level of Dudjom Lingpa, where we cut through to rigpa, and then try to sustain that without falling back into dualistic grasping. So similar theme, but each one is a higher mountain.
Então depois a gente pode chegar no mesmo nível assim do Dudjom Lingpa, em que a gente realiza rigpa e tenta sustentar com estabilidade e clareza esse estado de desperto a partir da perspectiva de rigpa. Então é o mesmo tema, né? Só que em níveis diferentes assim de elevação. Clear. So that will keep you busy for another year. Então isso vai manter a gente ocupado pelo próximo ano. Hola, so now we return to the text. Então agora a gente volta para o texto. Now observe that the difference between birth and death of sentient beings in a dream and the birth or death of sentient beings that appear in the daytime is a matter of delusive appearances and experiences. Então observe que a diferença entre o nascimento e a morte dos seres sencientes em um sonho e o nascimento e a morte dos seres sencientes que aparece durante o dia é uma questão de aparências e experiências deludidas. He's not saying they're the same. He didn't say that. Ele não está dizendo que é a mesma coisa, não é isso que ele está dizendo. But he is saying that it's a difference within the context of delusive appearances and experiences. And that is, they're both equally delusive. They're differences, but fundamentally, they're not different. Ele está dizendo que existem diferenças, mas quando a gente olha sob a perspectiva de aparências e experiências, ambas as situações são de delusão. Então, tem características que são diferentes, mas basicamente, essencialmente, tem a mesma característica de delusão. So we've looked into very briefly this triad of the ground, pristine awareness, always there, as beginningless as dharmadhatu itself. Then the path, pristine awareness, that gradually unveils, and then the fruitional, where you completely awake. I mean, you completely realized dharmakaya. So we've looked at that a little bit. Então a gente viu rapidamente, brevemente, a tríade de lucidez prístina da base, que sempre esteve lá, é primordial. Mas aí a gente segue o caminho e vai como que retirando os véus e isso é chamado de lucidez prístina do caminho, até que a lucidez prístina da fruição fica completamente desvelada. E aí a gente realiza completamente a dharmakaya. But then you'll recall that pristine awareness doesn't dwell in any of the three times. It doesn't shift, it doesn't transform, it doesn't evolve or improve over time. Daí a gente lembra que a lucidez prístina ela não está no tempo, ela não está repousando nos três tempos. Ela não transforma, ela não evolui, ela não se modifica, ela está fora do tempo. So from the perspective of pristine awareness, the ground pristine awareness, path and fruitional pristine awareness are all simultaneous. Então, da perspectiva da lucidez prístina, a lucidez prístina da base, do caminho e da fruição são simultâneas. So from that perspective, we've never been sentient beings. Então, dessa perspectiva, nós nunca fomos seres sencientes. There's no beginning to samsara, because we're never in samsara. From that perspective, there was never a point at which we became sentient beings and then evolved and all of that. We've always been Buddha. Então, dessa perspectiva da lucidez prístina, o samsara não começou. Ele nunca existiu. Nós nunca fomos seres sencientes. Nós somos, da perspectiva da lucidez prístina, nós sempre fomos Budas. And only from the perspective of sentient beings within time are there sentient beings and then Buddhas, are there Arya Bodhisattvas and Vidyadharas on different stages of the path progressing towards. All of that is only from the perspective of sentient beings, but from the perspective of rigpa, we've always been Buddha. Our Buddha will always be Buddha. Então, da perspectiva do ser senciente, existe um ser senciente, os Budas, os Arya Bodhisattvas, os Vidyadharas, e uma evolução, um caminho que a gente vai trilhando até se tornar Buda. Então, da perspectiva do ser senciente, existe isso, mas da perspectiva da lucidez prístina, nós nunca fomos outra coisa que não Budas. So from that perspective, Buddha's viewing us right now in the waking experiment. We were never really born in this manifestation. Never took place. Any more than, if they view our dreams tonight, we are really born into the dream, having parents and grandparents and so forth. Neither one were we really born into the waking state nor really born into the dream state.
We're never really born at all because we're primordially already Buddha from that perspective. At the same time, the Buddhas are aware of our perspective, where, of course, there's a difference. People aren't born in the dream. They have no parents, grandparents, and so forth and so on, and we do. Of course, there's from our perspective, of course, but not from the Buddha perspective. Então, da perspectiva do Buda, nós nunca nascemos, nós seres sencientes nunca nascemos, nunca tivemos um nascimento, nem na vigília, no estado de vigília, e nem no sonho. No sonho também a gente não teve um nascimento no sonho, teve pai, mãe no sonho. Da perspectiva do Buda, isso nunca aconteceu, porque a gente nunca deixou de ser Buda desde o início. Mas o Buda também entende que que na nossa perspectiva de ser senciente, isso aconteceu. A gente nasceu, a gente teve pai, mãe, então isso aconteceu. Mas eles mantêm as duas perspectivas, os Budas. So even though you recognize the phenomenal world, that is the appearing world, as consisting of mental apparitions, displays of the mind, if you grasp at the deluded agent, yourself, the one who's doing things, as being internal, that you're somehow in here, and the delusive appearances, other people, environment, so forth, as being out there, if you're still holding to that notion of an inside and outside, like an illusionist, like an illusion and an illusionist, or a dream and a dreamer, if you're still clinging to that sense of duality of inner and outer, then you are tightly bound by chains of dualistic grasping. Então, mesmo que você reconheça o mundo fenomênico como consistindo de aparições mentais, se você se apega ao agente deludido, esse eu assim que está dentro aqui, como sendo interno, e as aparências delusivas, pessoas, o meio, como se estivessem realmente fora, como sendo realmente externas, assim como uma ilusão e um ilusionista, ou um sonho e o sonhador, você está firmemente preso por correntes de fixação dualística. So it's making a very important point here. Então, ele está colocando um ponto muito importante And aqui. that is, for example, many people, even recently, Westerners, Asians, will be in the presence of a great Lama, truly realized Lama, like a Dingo Khyentse Rinpoche, someone like that, receive pointing out instructions, and have some authentic insight into rigpa, right? And then after seconds or minutes, it fades, and then we're back to dualistic grasping, right? And so in that moment, did they become Vidyadharas? No. They didn't. And why? Because the realization was not completely unobscured. I mean, we again remember the moon behind two layers of clouds. You become a Vidyadhara when it's absolutely unmediated. There's no filtration, no obscuration, no mediation, no duality, totally non-conceptual, immediate. Then you're a Vidyadhara. As in terms of realization of emptiness on the Mahayana path, you'll have realization of emptiness when you're still on the path of preparation. There's path of accumulation, preparation, seeing, and so on. Path of preparation, you have realization of emptiness, but it still has veils of reification, veils of conceptualization, and so forth. And it's only when you achieve the first bhumi, Arya-Bodhisattva bhumi, path of seeing, only then, for the first time, is it totally unmediated. Then you're an Arya-Bodhisattva. On this path, then you're a Vidyadhara. But there are a lot of stages of realizing, and yet there's still veils, still the tendency to fall back into dualistic grasping. So this is why one needs to continue and sustain, resting in that awareness until all the obscurations are gone. Então, hoje em dia, muitos ocidentais, muitos asiáticos também, já estiveram na presença de grandes mestres como Dzogchen Khyentse Rinpoche e tiveram uma experiência autêntica de rigpa. Mas dali alguns segundos, alguns minutos, aquilo se perde, né? Então, a gente poderia dizer que nesse momento que as pessoas têm uma realização de rigpa, eles se tornaram vidyadharas? Não, a gente não pode dizer isso, né? Porque aquilo se perde, porque é como se, embora aquela realização momentânea fosse autêntica, ainda tem muitas camadas de obscurecimento ali. Lembra daquela metáfora da lua coberta por várias camadas de nuvem? Ainda é nesse estágio que a gente está, né? Então, a gente precisaria fazer muitas práticas ainda para poder eliminar todos esses obscurecimentos de rigpa para poder, de fato, se tornar vidyadhara. Da mesma forma, no caminho dos bodhisattvas, tem um momento que a gente começa a ter alguma realização da vacuidade, mas ainda com muitas camadas de obscurecimento,
muito hábito ainda dualista, assim, de fixação dualística. Então, é preciso dedicar muita prática para eliminar esses obscurecimentos também, para que aí, em algum momento, se atinja o primeiro booming, para a gente poder dizer que é um Arya Bodhisattva de verdade, o primeiro booming. No caminho da realização dos Bodhisattvas, ainda no estágio da acumulação, mérito, visão, acumulação, preparação, visão. Na preparação ainda já se tem uma boa realização, uma realização da vacuidade, mas é preciso, na visão, é preciso tirar completamente as camadas para poder se atingir o primeiro boom realmente de um Arya Bodhisattva. Obrigado. De nada. So if you've already cultivated the firm foundation of achieving shamatha, fully achieved, and then some genuine insight into emptiness by way of vipassana, and then you do cut through to rigpa, authentic taste, really in some degree of continuity, then the best way to spend your time, generally speaking, the best way to spend your time is just now go into total simplicity, go into solitude, and do nothing. Really, do not activate your human mind, human speech, human body. Do not activate it. Do not fall back into the ruts of I am a sentient being, I am human. Just now it's time for chadel. Chadel means be inactive. Inactive. So you're just resting. That's your one practice now. All the other practices, now one practice. Because all the other practices entail striving. And the striving is because you're a sentient being striving to become something else. Now you have only one practice. Don't do anything else. So it says 9 ways of inactivity. Resting in 9 ways of inactivity. Body, speech, and mind, outer, inner, and secret. I won't give them all right now. But it means totally inactive. Not doing recitations, not prostrations, nothing. And you just rest there until you become Vidadata. Então, vamos imaginar que a gente construiu direitinho a fundação, a gente foi até o final, atingiu o shamatha. E daí, com essa mente mais estável, a gente fez práticas de vipassana e atravessou para a realização de rigpa. Nesse momento, a gente deveria simplificar completamente e fazer nada, nenhuma outra prática, nada que ative de novo a mente do ser senciente que está fazendo esforço, que vai ter que alcançar algum lugar. A gente, nesse momento, deveria se dedicar completamente a chatral, a inatividade. Existem 9 formas de inatividade, de corpo falimente, que ele não falou. Mas a gente deveria se dedicar a isso, a fazer absolutamente nada, nenhuma prática, recitação, nada. Simplesmente sustentar essa realização de rigpa. And then once you're there, you only have one more thing to do. And that is practice Dudjom. 20 hours, 20 years, 20 years, hours, whatever. 20 years. Then become Buddha. Aí, quando finalmente você chega lá, realizou completamente rigpa, aí tem mais uma coisa para fazer, que é todo galho. Por 20 anos. Daí se torna um Buda. So this path, as it's repeatedly presented by Dudjom Lingpa in 5 treatises, coming always in the same path, but a little bit different emphasis. It's very simple. Então esse caminho apresentado por Dudjom Lingpa, que ele apresenta nos 5 tratados de formas diferentes, mas é o mesmo caminho, ele é muito simples. It's not complex. Não é complexo, não é muito complicado. Doesn't mean it's easy, but it is very straight, very simple. Não significa que é fácil, mas é muito direto, muito simples. So clearly I'm speaking as if at least someone here, maybe a number of people here, could actually achieve that in this lifetime. Então That's how I'm speaking. That's how I am speaking. Ele está falando isso como se alguns de nós aqui pudesse atingir isso nessa vida. If I didn't believe that, I would simply invite you to listen to recordings of my earlier teachings on this text. I taught it already. Se ele não acreditasse nisso, ele ia me falar para a gente ouvir outros ensinamentos que ele já deu sobre isso, nas gravações, assim. If you want the information is on the internet. Se a gente quisesse só informação, a informação está na internet. But I do believe it's still possible. Mas ele, de fato, acredita que seja possível.
And it will be possible for you if and only if you think it's possible for you. E só será possível para nós se e somente se a gente acreditar que é possível para nós. If you look at this and think, oh, this is impossible for me. Se a gente olhar para isso e falar assim, Not isso aqui é impossível para mim, I couldn't achieve that. eu jamais vou conseguir atingir isso. Then you're right. Aí então você está certo. Nobody achieves awakening thinking, I probably can't do it, I probably can't do it. Oh, I did. That doesn't happen. Ninguém atinge a iluminação e fala assim, acho que não dá, acho que não dá. Opa, me iluminei. Ninguém, não acontece isso com ninguém. So the prophecy is there. 100 disciples in the future will achieve great transference rainbow body. Então a profecia está aí. 100 discípulos vão atingir o grande corpo de arco-íris. So around the world, metaphorically then, around the world there are 100 empty meditation cabins waiting for someone to achieve great transference rainbow body. Então, em todo esse mundo, por aí pelo mundo, tem 100 cabines de meditação vazias, esperando para as pessoas que vão lá praticar para atingir o grande corpo de arco-íris. For each of those cabins, because no one's achieved it yet. Among those 100, we have no one that we know of who's achieved great transference rainbow body following this tradition. So for each of those cabins, there's a sign over it. Vacancy. Então até hoje não se tem notícia de que isso já tenha acontecido, né? Então em cada uma dessas cabines tem uma plaquinha escrito há vagas. So please don't disappoint Dudjom Lingpa. He created all those vacancies. And then you say, I'm busy. Então a gente não deve desapontar do Dudjom Lingpa, porque ele criou todas essas cabininhas e a gente fala, não, estou muito ocupado agora. Agora não dá. Yeah, you're busy with samsara. A gente está super ocupado com Samsara. And there's no end to that. That's There's right. no end. There's no end to that. Isso não tem fim. Samsara will always make you busy. There's always one more thing. O Samsara a gente vai estar sempre ocupado com o Samsara, sempre vai ter alguma coisa para fazer. So if you're still thinking of inside, outside, you're tightly bound by the chains of dualistic grasping. Então, se você achar que dentro e fora você está completamente aprisionado pela fixação dualística, Instead, know that the conceptualized self, now saying conceptualized self means conceptually constructed self. It's something you're imagining, conceptually designating, imputing, projecting. That's the conceptualized self. Right. The self that you think you are. Então, em vez disso, saiba que a identidade conceituada, aquela que a gente construiu conceitualmente, que a gente imputou conceitos, a gente precisa saber que isso foi construído por nós. Know that the conceptualized self that is grasped as I, and all its aspects, all your qualities, that are established as the external physical world and its internal sentient inhabitants, are arising within the expanse of the all-pervasive essential nature of mind, devoid of a center and periphery. Então, em vez disso, saiba que a identidade conceituada, que é apreendida como um eu, e todos os seus aspectos, suas qualidades, que são estabelecidos como mundo físico externo e seus habitantes sencientes internos, surgem dentro da expansão da totalmente pervasiva natureza essencial da mente, sem um centro ou periferia. Now, all these appearances that we experience at any time, of samsara or nirvana, all of them, throughout entire life, all of these in Tibetan are called, in Dzogchen, they're called rangnang, Ramna. self-appearances, appearances of yourself. Então, appearances of yourself. Appearances of yourself. Of yourself. Ah. They're your own appearances. It's like Tá. looking into a mirror. That's my reflection. This is your reflection. Então, todas essas aparências que a gente experiencia no Samsara ou no Nirvana, segundo no Dzogchen, todas essas aparências são reflexos de nós mesmos, são aparências de nós mesmos, como um espelho. It's stated much more broadly in Buddha Dhamma that all appearances are arising because of self-grasping. Então, é dito no Buddha Dharma que todas as aparências surgem em razão da autofixação. But now, even beyond that, it's stated, all of these appearances are your own appearances. Mas além dessa afirmação, aqui está dizendo que todas essas aparências são nossas próprias aparências. So would you like to know the full range of the full scope, the full bandwidth of your personality?
Se a gente quiser compreender toda o espectro da nossa personalidade, Really? Would you like to know the full spectrum of your você gostaria personality? de saber, de conhecer todo o espectro da sua personalidade? Interview everyone you ever meet. Entreviste cada um que você já conheceu. Because each one is an expression of your own awareness. Porque cada um vai ser uma expressão da nossa própria consciência. We have no access to anybody else's personality A gente não tem nenhum acesso à personalidade de mais ninguém, outside of our own mind. fora da própria mente dessa pessoa. So whatever we think of anyone, the painter, we are the painter, and the palette is our own palette, and we're painting everyone, our impressions of everyone and everything throughout all of history, from the palette of our own minds. Então a gente é como se a gente fosse o pintor e a gente está pintando as aparências de tudo, de todos os seres, de toda a história, com a nossa com a nossa própria paleta de cores. So when you encounter someone maybe with extraordinary virtue, you've never encountered like that before, wow, amazing how virtuous this person is, then you can say, oh, I didn't know I had that in me. Então quando a gente encontra uma pessoa extremamente virtuosa, né, a gente vê aquela pessoa com uma virtude maravilhosa, a gente pensa assim, eu nunca vi, nunca soube que tinha essa virtude em mim. Because you can never perceive it in another person unless it were already here in your own mind. Porque a gente nunca perceberia numa outra pessoa se a gente não tivesse aqui dentro da nossa própria mente. And every day, if I follow the media fairly closely, every day we read about one more almost unimaginable atrocity, something so vile, so evil. You just kind of wonder, how is it possible? And then you think, aha, I didn't know I had that in me. Ele acompanha a mídia bem de perto, assim, todo dia. E toda vez que você lê coisas horríveis, completamente maldosas, coisas tão terríveis, ele pensa, eu nunca me dei conta que eu tinha isso dentro de mim. So we see here in Dzogchen, it's so clear. Everything is unveiled here. Everything is clear. Então aqui no Dzogchen é tudo tão desvelado, tão claro, tão aberto. And that is for you as an individual to achieve perfect awakening. It's not just your awakening your own mind or your mind and body. You actually have to awaken from your perspective all sentient beings, every single one of them, from the most evil person you can ever imagine or hear of to the most sublime person who's almost a Buddha. From your perspective, you have to awaken them all. Então no Dzogchen, a gente não vai só despertar a nossa própria consciência, atingir a nossa própria iluminação. No Dzogchen a gente vai precisar levar todos os seres à iluminação, dos mais terríveis aos mais próximos do estado de Buda. A gente vai precisar olhar todos como iluminados, levar todos à iluminação. And so when you come to the highest level of a Vidyadhara, spontaneously actualized Vidyadhara, your environment is Akanishta, the highest pure realm, and of course all those around you are actually, you see them as Vidyas and Dakinis. State regeneration, you imagine that. But here, that's what you see. Então, por isso que quando a gente atinge o nível de Vidyadhara espontaneamente realizado, que é o grau mais alto de Vidyadhara, a gente vê o nosso meio como Akanishta. E a gente vê as pessoas como, todos os seres como Vidyas e Dakinis. No estágio da geração a gente imagina, mas no Dzogchen a gente vê. But of course, from the perspective of the people around you, each one of them is in the center of their own mandala, probably not the same as yours. Mas é claro que as pessoas da nossa volta, né, cada um é o centro da sua mandala, então da perspectiva deles talvez não seja a mesma coisa. And you're aware of that, therefore you respond to them with the only possible way, and that is compassion. Você tem consciência disso? Tendo consciência disso, você responde a esses seres da única forma possível, que é com compaixão. So here you see yourself, that you grasp as conceptualized self, that you grasp as I, and all your aspects. And that's the entire physical universe and everybody who populates that. You see that all as arising with the expanse of the essential nature of your own mind, which finally has no center, no real center, and no periphery. The center is everywhere and the center is nowhere, and therefore no periphery. Então, quando a gente vê a identidade construída, esse senso de eu, e todos os aspectos do mundo externo, o mundo inteirinho, como expressões desse eu, como aparências desse próprio eu,
Então, por fim, essa permeado, né, pervadido, não existe essa palavra, permeado pela natureza essencial da nossa própria mente, aí esse centro já não existe. O centro está em qualquer lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. When there's still a trace of dualistic grasping, the sense of inner and outer, then you're still in the center. Quando tem algum senso de fixação dualista, então a gente ainda está no centro. And everything else is off-center. E tudo, o resto todo está fora do centro. But when the last vestiges of dualistic grasping are gone, any notion of inner and outer, when that's gone, then your awareness is like space. And there simply is no center. And having no center, there's no periphery. Então, mas quando essa noção, com esse resquício de senso de eu, ele desaparece, então o interno já não tem mais diferença do externo. Então, já não tem centro e nem periferia também. So dharmakaya is no more here than there, on planet Earth than in another galaxy. It's no more anywhere particular in space, because it's coextensive with space. Então, dharmakaya, ele não tem mais, está mais concentrado aqui do que ali, não tem mais aqui do que numa galáxia, não sei aonde. Dharmakaya permeia todo o espaço. They, that is the entire universe, the physical universe, and all of its inhabitants, all these phenomena do not exist beyond the expanse of that essential nature. They do not exist outside the expanse of dharmadhatu, outside the expanse of your own pristine awareness, just as the reflections in a mirror do not exist beyond the face of the mirror. Então elas, ou seja, o mundo físico externo e todos os seus habitantes, eles não existem além da expansão dessa natureza essencial. Eles não existem fora. Assim como os reflexos em um espelho não existem além da superfície do espelho. Eles não existem além do dharmadhatu, além da sua consciência, da lucidez prístina. And moreover, wherever you transmigrate and take birth within the three realms of existence, you do not proceed to new places after leaving earlier ones behind. Além do mais, para qualquer lugar que transmigrar e renascer nos três reinos da existência, você não segue para outros lugares deixando para trás os anteriores. It's a very good analogy using in the modern world for this, and that is you can go to a 3D like IMAX theater, and the film may be some great travel adventure. Go to Brazil, go to Africa, go to, the outback in Australia. And now we're going to Australia. Now we'll go to the Himalayas. Now we'll go to the Sahara, And it's all 3D. And you're seeing and you're hearing. Maybe 20, 30 years from now we'll have smell, maybe we'll have taste, all of that, to get the whole experience. And you say, and so now, then here we are on the airplane and we're flying to Sydney, Australia, to see the Australian outback. And you're, oh, here we go. And now we're landing. Now we're going off to Alice Springs in the center of Australia. And, oh, you have that sense of moving here, moving there, right? All an illusion. You're not going anywhere. You're sitting in your seat. Então imagina que a gente está num cinema, no IMAX 3D, assim, né? E imagina que daqui a alguns anos tenha cheiros e sei lá, coisas táteis, assim, também no cinema. Então imagina que você está no cinema e você está assistindo um filme de aventura, de viagem, né? Então daqui a pouco você vai lá para as planícies da Austrália. Aí você está nas planícies, daqui a pouco você viaja para um outro lugar no interior da Austrália. E depois você vai para os Himalaias, depois você vem para o Brasil, depois para a África. Viaja para muitos lugares. Mas, na verdade, a gente não saiu do lugar. Está lá sentado na poltrona do cinema. And each time you travel, there's some special exotic things to see. You go to the Australia, you see the kangaroos. You go to the Himalayas, you see the snow leopards. You go to Brazil, you see the Zika mosquitoes. Esculhambou com a gente. Agora imagina que nessa viagem, né, para cada lugar desse que você vai, você vê uma coisa super legal, pitoresca, linda. Né? Vai para a Austrália, vê os cangurus. Aí vai para os Himalaias, vê os leopardos da neve. Vem para o Brasil, vê os vírus da Zika.
qualquer lugar que a gente vai tem uma coisa pitoresca para ver. I got a photo of mine. Tira uma foto do Just before Aedes it bit me. aegypti, antes de picar a gente. So it seems when you're traveling to the bardo, Parece que that's what it seems like in the traveling in the quando a bardo. gente está viajando You no... used to be here, you used to be living in Sao Paulo, you died in Sao Paulo, and then in the bardo, then you're looking around, okay, where next, where next, where next, where's a good place? And then you have a sense of moving around, moving around. You're not moving around at all. It's just appearances arising, giving the impression that you're going from here to there. But you're not going anywhere. Samsara is always just rising, 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 always giving the illusion of moving through space. Então, a mesma coisa quando a gente morre, acontece exatamente igual no bardo. Quando a gente morre, a gente morre lá em São Paulo. Aí a gente está no bardo e a gente fala, nossa, agora para onde que eu vou? Será que eu vou para lá? Para onde que eu vou? Para lá, para lá. Mas a gente não está indo para lugar nenhum. A gente está parado. O Samsara é que está se apresentando. As aparências todas é que estão se apresentando para nós. A gente não está saindo do lugar. So he continues, rather like daytime appearances and dream appearances. One experience of delusive appearances become another. So here's one more conservation principle. And that is the appearances are not becoming nothing. They don't arise from nothing. Just as wood transforms into lumber, that turns into ash and so forth, appearances too. They're always transforming. Então, na verdade, assim como as aparências do dia e dos sonhos, uma experiência de aparências delusivas se transforma em outra. Então, aqui tem de novo aquele princípio da conservação. Não tem nenhuma aparência que surge do nada e se transforma em nada. Uma aparência está sempre se transformando em outra. So one experience of delusive, that is misleading, one experience of delusive appearances transforms into another, giving the sense of motion, giving the sense of going from here to there, but it's just the appearances shifting into another type of delusive appearance, all of them equally delusive. Então, é uma experiência delusiva se transformando em outra, que se transforma em outra, que se transforma em outra, dando um senso de movimento. Mas as aparências é que estão se transformando. So it's like a movie that never ends. Então, é que nem um filme que não acaba nunca. But in the midst of this, whenever you fall deep asleep into the substrate, or you die and fall into the substrate, that's intermission. What? Intermission. O que é isso, intermission? You don't know? Intermission, intervalo? Yeah, between movies. Right. Or like halfway through intervalo, a movie, intervalo, intermission. Yes. Or like in a play, intermission. Now, Act 2. Right. Então, é como se a gente estivesse no cinema, né? No cinema, num filme que não acaba nunca. Mas aí, cada vez que a gente dorme, cai no sono profundo, ou cada vez que a gente morre, é como se fosse um intervalo do filme. So the subject is just an intermission. Então, é só intervalo. Every night, multiple intermissions between dreams Toda noite a gente tem vários intervalos entre os sonhos, and between one day and the next. entre um dia e outro. And then when you fall into the substrate at death, that's an intermission. Okay, one movie finished. Now, ready for the new edition of Bardo. Another movie starting. That also ends in the substrate. Bardo's finished, ready for the next one. It's just life is a series of movies that never end. Então, quando a gente dorme, entre os sonhos tem intervalo, entre um dia e outro tem intervalo, e quando a gente repousa no substrato, nossa mente dissolve no substrato na morte, tem um intervalo de novo. Daí começa o próximo capítulo do Bardo. Aí depois acaba o Bardo e começa o próximo filme da outra vida. E assim vai uma sequência infinita de filmes. So why pay money to go to a movie? Então, para que a gente vai pagar, gastar dinheiro para ir no cinema? You're already in a movie. Você já está no filme. The problem is you can't get out of your seat. O problema é que a gente não consegue sair do nosso assento. Yeah? You have your seat. You have a season ticket. A forever ticket. You got to sit right here and Samsara just goes on and on. O problema é que a gente não consegue sair do assento. A gente tem um bilhete que dura para sempre. O Samsara fica passando. One big movie. Filme horrível, também. Horror movie, sex movie, violence movie, horror movie, sex movie, boring movie, and then a lot of advertisements. Então tem um filme de terror, filme de sexo, outro filme de terror, outro filme chato e um monte de propaganda. Samsara and Nirvana are wholly present as your own perceptions. They are nothing more than your own perceptions, and they are wholly included within the expanse of the essential nature. They have no existence outside of your own rigpa.
Samsara e Nirvana estão totalmente presentes, como as suas próprias percepções, e inteiramente incluídos na expansão da natureza essencial. Eles não existem fora de rigpa. This essential nature is called the ground. Essa natureza essencial é chamada de base. That ground, of course, is ground pristine awareness. Então, nesse caso, base é lucidez prístina da base. And ground pristine awareness has always been indivisible from dharmadhatu. E a lucidez prístina da base sempre foi indivisível de dharmadhatu. The unaware aspect of the ground is called the substrate. And its pure aspect is called the dharmakaya. O aspecto inconsciente da base é chamado de substrato. E o aspecto puro é chamado de dharmakaya. So I mentioned before that it's widely stated, Dudjom Lingpa is the best source I've ever seen on it, of the substrate, to really clarify that the essential nature of the substrate is unknowing. Então, se fala em muitos lugares, mas Dudjom Lingpa é a forma mais clara de explicar isso, que a essência do substrato é inconsciência, não saber, não ter consciência. Right where you are, when you're resting in the substrate, right where you are is dharmadhatu. Quando a gente está repousando no substrato, naquele exato lugar é dharmadhatu. But because you're resting in the substrate, identified with the substrate, even though it's right there, you don't see it. Mas porque a gente está identificado com o substrato, envolvido no substrato, a gente não vê dharmadhatu. Remove the obscuration Quando o véu é removido, o obscurecimento é removido, without going anywhere else, sem ir para lugar nenhum outro lugar, you're experiencing dharmakaya. você experiencia dharmakaya. Pure in the sense of being pure of obscuration, free of obscuration. Puro, no sentido de ser puro de obscurecimentos, livre de obscurecimentos. I checked the translation for the next sentence and it's very precise. It's a bit strange, but it's very precise translation. Due to its, that is dharmakaya, being exhausted. Dharmakaya being exhausted. It's a strange phrase, but that is the phrase. Due to its being exhausted in the darkness of unawareness. Well, that can mean only, of course, just means shrouded. But he uses the word exhausted, like being exhausted or shrouded, veiled in the darkness of unawareness. This very primordial ground, dharmakaya, like space, dharmadhatu, which enables all appearances to arise, is the substrate. Então ele checou essa palavra aqui na tradução, exaurido aqui, que é esquisito pensar no dharmadhatu exaurido, mas é como se fosse, talvez um sentido mais fácil de a gente entender seria envolvido, assim, encoberto. Isso. So that needs a bit of commentary, but I checked the translation. It's very careful. Então ele checou a tradução. Então, por estar exaurido na escuridão da inconsciência, a própria base fundamental, como o espaço dharmadhatu, que permite o surgimento de todas as aparências dharmakaya, é o substrato. This substrate is the primordial ground of samsara, and it is like space. O substrato, ele é a base fundamental do samsara e é como espaço. And all the appearances we experience in samsara, of dreams and all of our waking experience in samsara, they're all emerging from that substrate. Todas as experiências que a gente experiencia no samsara, seja no vigília ou no sonho, emergem do substrato. And in what aspect is it unaware? Unaware of dharmakaya. E em que aspecto ele é inconsciente? Ele é inconsciente do dharmakaya. Unaware of dharmadhatu. Não, inconsciente do dharmadhatu. So the appearing aspect of dualistic conceptualization manifests as the delusive experiences of displays of the three realms. So he's just given the ground and the emanation for samsara. The ground of samsara is the substrate, and that which is, on the one hand, ultimately we have the ground, which is of course pristine awareness, dharmadhatu, which is the ground of the whole of samsara nirvana, right? But now we have this relative ground, and it's primordial, it has no beginning, right? And this is the relative ground for all of the appearances of samsara and nirvana, but what activates it? What generates? What creates all these appearances? Well, dualistic conceptualization. This manifests as the delusive experience of displays of the three realms, desire, form, and formless.
Então, no nível absoluto, então a gente tem a lucidez prístina como a base absoluta de todas as aparências do samsara e do nirvana. Mas no nível intermediário relativo, nós temos o substrato como fonte de todas as aparências do samsara, do dia e da noite do samsara, da vigília e do sonho do samsara. E por que essas aparências surgem a partir do substrato? Pela conceituação dualística, por essa fixação dualística. So for those of you who attended the retreat last year on Dream Yoga, you remember one of the very ingenious, quite brilliant methods, once you're quite accomplished in Dream Yoga, is once you become very, very lucid in the dream, then you allow the dream to fade. Então, quem participou do retiro ano passado de Yoga dos Sonhos, talvez lembre de um método muito engenhoso, muito brilhante assim, de Yoga dos Sonhos, que quando você já dominou um pouco o sonho lúcido e você está no sonho, você deliberadamente deixa o sonho se desfazer, se dissolver. Now you might wonder, how do you do that? How do you make the dream stop? E aí você pode se perguntar, como é que você faz isso? Como você faz para um sonho parar? And if you were here last year, I think you'll remember. Se você teve aqui o ano passado, talvez você lembre. It's very easy and very fast. É muito fácil e muito rápido. It's called chatel. Se chama chatel. Be inactive. Fica inativo, não faz nada. That is, in the dream, all kind of dreams, events are happening. Just stop. Então, tá tudo aquilo acontecendo, os eventos todos acontecendo no seu sonho e você só para. Don't engage with it at all. Não se engaja com nada, de jeito nenhum. Seconds later, the whole dreamscape, just evaporate. Segundos depois, todo o cenário do sonho, todo se evapora. But imagine as it evaporates, you're sustaining that flow of wakeful awareness, that clear, brilliant flow of lucid cognizance. That was a dream. That was a dream. The dream is fading. The dream is fading. Where are you going? Your mind, which was activated as a dream consciousness, is now deactivated, slipping back into its source, which is substrate consciousness. And the substrate was filled with all the imagery of the dream. Well, that whole space, like a 3D theater, is going empty. So lucidly, you go from the very, very lucid dream, and the substrate becomes empty, and your dreaming consciousness becomes substrate consciousness. You slip right into that, and now you're this far away from cutting through the substrate consciousness to rigpa and the substrate to dharmadhatu. Então, se nesse momento em que o sonho se desfez, você conseguir sustentar essa consciência, essa lucidez brilhante, luminosa, sem nenhuma aparência no substrato, então a sua consciência do sonho repousou na consciência substrato. E o substrato está completamente vazio, é um espaço vazio. Se nesse momento você conseguir sustentar a lucidez clara dessa experiência, você está bem próximo de realizar, de deixar que a sua consciência substrato atravesse para rigpa e que o substrato atravesse para dharmadhatu. Now it's not enough just to rest in the substrate consciousness lucidly and to be aware of the substrate lucidly, then you've just achieved shamatha again. Não é suficiente você só repousar na consciência substrato, né, e ficar lúcido ali, porque isso é atingir shamatha. Não é suficiente isso. But you bring with you, you could have the Dzogchen view within the dream. Why not? If you've had instruction, you've understood in the waking state, you can bring that into your dream experience and be viewing the dream from a Dzogchen perspective. And so hold that view, and then step into the elevator. Hold that view, teachings on emptiness, the teachings on rigpa, and then slip right down into the substrate consciousness, and then keep going and cut right through. That's what the classic text said. It's classic practice. Then you're so close. There's only one layer of cloud between substrate consciousness and rigpa. One layer between substrate and dharmadhatu. It's not clutter with all the stuff that we're reifying, grasping, hoping, and fearing. It's a very simple theater, right? Intermission. Cut through, and you'll go directly to the ground pristine awareness, experienced indivisibly from dharmadhatu. Então,
se a gente recebeu ensinamentos e instruções e praticou a visão do Dzogchen, a gente pode levar essa visão para dentro do sonho, né? Por que não levar, né? A gente pode levar essa visão para dentro do sonho. Então, conforme a gente está repousando a consciência substrato no substrato ali, a gente pode, com a visão, penetrar, continuar, pegar o elevador, que ele disse, da consciência substrato, descer até rigpa, porque a gente está com uma camada muito fina de obscurecimento ali, como uma camada só olhando para a lua. A gente não está com aquelas aparências todas surgindo, a gente querendo coisas, querendo se afastar de outras. Não está acontecendo todo aquele jogo de aparências. A coisa está vazia, que nem um intervalo do cinema 3D ali. Tá no intervalo. Então a gente está bem perto de pegar, descer até Rigpa com a visão de vacuidade, com todos os ensinamentos que a gente recebeu sobre vacuidade, sobre Rigpa. A gente está podendo pegar esse elevador e descer até Rigpa, e aí chegar na lucidez prístina da base e realizar o dharmadhatu. So you're just resting there in Rigpa, realizing dharmadhatu, and no appearances, because you're still deep asleep. Então a gente está ali no sono profundo, repousando em Rigpa, realizando o dharmadhatu sem qualquer aparência. Ground pristine awareness. A lucidez prístina da base. Outside, like if you're married, somebody sees you in bed, oh, he's sleeping in again. De fora, alguém, né, se a gente é casado, o marido olha pra gente, ai, tá dormindo de novo. Snoring too, such a lazy old bugger. Ai, que coisa, como ronca esse cara. Why doesn't he wake up and do something useful, just sleeping there? Acorda pra fazer alguma coisa útil, fica aí só dormindo. That's what they said of Shantideva. They said, Shantideva, when he was in the monastery in Nalanda, the monks just ridiculed him. Oh, all he does is eat, poop and sleep. Such a loser. É isso que eles falavam de Shantideva. Os monstros olhavam para Shantideva e falavam assim, esse cara só come, faz cocô e dorme. Que cara inútil. Now, of course, you don't, even if you're a Vidyadhara, you don't remain sleeping forever. You don't become Rumpelstiltskin. E o quê? You do not remain sleeping. Right. Yeah. Mas se você é um Vidyadhara, você não vai continuar ali dormindo só, né? Sooner or later, you wake up. Uma hora ou outra você vai ter que acordar. But you've been profoundly lucid, I mean really lucid, down to Rigpa level lucid in deep sleep. And then you emerge. Let's imagine somebody wakes you up and say, hey, wake up, it's time to get to work. Or whatever. You wake up and now you see all these appearances. Então imagina que uma hora esse Vidyadhara vai precisar acordar, né? Mas você estava lúcido, profundamente lúcido, repousando em Rigpa. E aí alguém te chama, ei, acorda, tá na hora de trabalhar. Aí você acorda e as aparências todas surgem. And now what arises is path, pristine awareness, as you see all these appearances, including of your bathroom and the refrigerator and everything ordinary. You're seeing all these appearances now are empty and nothing other than creative displays of your own pristine awareness. That includes your wife, your husband, everybody. E aí surgem todas as aparências. E essa constitui, se você olhar para todas as aparências como expressões criativas da lucidez prístina, isso vai constituir, então, a lucidez prístina do caminho. Você sustenta essa visão de que, sem esforço, né? De que essas aparências são todas manifestações criativas da base, da lucidez prístina da base. So let's take a break. Let's come back at 3:45. 3:45. 3:45. Yeah. 3:45. Então a gente volta 15 para as 4.
So we'll return to meditation, Então nós vamos voltar à meditação, to the most difficult of all of the practices we've explored. para o mais difícil aspecto da prática que a gente já explorou. The practice of not doing anything, A prática de não fazer nada, just being aware, só estar consciente, not desiring, sem desejar, not modifying, não modificar, not striving, não se esforçar, that is no effort, sem esforço, and not doing anything. e não fazendo nada. And then specifically, not being drawn out to appearances Especialmente não sendo carregado para fora, para as aparências, and not identifying with the subjective impulses. e não se identificando com os impulsos internos, subjetivos. So, simply resting in awareness, Então apenas repouse na consciência, not doing anything. sem fazer qualquer coisa alguma. And don't try to do that. E não tente fazer isso também. I would say just do it, but then not that either. Então seria assim, apenas faça isso, mas também não é isso. Just be aware Apenas esteja consciente, and don't do anything. não faça nada. We'll have one silent session. Vai ser em silêncio essa sessão.
Olá, so we continue with the text. Então, continuando com o texto, The essential nature of the ground is like the essential nature of space, which is not transformed by the day and night, does not turn into anything else, and enables the appearances of light and darkness. a natureza essencial da base é semelhante à natureza essencial do espaço, que não é transformada pelo dia e noite, não se transforma em qualquer outra coisa e possibilita o surgimento da luz e da escuridão. So I think that's all clear by now. Accordingly, it is called Samantabhadra, the void of the good and bad, Então isso está claro agora, né? Por isso é chamada de Samantabhadra, livre de bom ou mal. So if we divide Samantabhadra in two, with a male and female, then it's Samantabhadra and Samantabhadri. Então se a gente dividisse Samantabhadra em dois, macho, homem e mulher, seria Samantabhadra e Samantabhadri. Bhadri, the consort, the female consort, personifying the dharmadhatu, Samantabhadra personifying primordial consciousness. Então Samantabhadri, a consorte mulher, personificando o dharmadhatu, e Samantabhadra personificando a consciência primordial. But in this case, the Samantabhadra is referring to the unity of the two, which is the essential nature of the ground, which is again non-dual, dharmadhatu, dharmakaya. Então, nesse caso aqui, Samantabhadra está representando os dois. A base, que é não dual de dharmakaya. And devoid of good and bad, which is a very, very shorthand way of saying, transcending all polarities, good, bad, dark, affirmation, negation, suffering, joy, samsara, nirvana, transcends all bifurcations. Então, destituído, livre de bom ou mal, significa que transcende todas as polaridades. Bom ou mal, alegre, triste, sofrimento, alegria, transcende todas as dualidades, todas as polaridades. So we see this pair, essential nature and manifest nature. Então a gente vê esse par, natureza essencial e natureza manifesta. So here the essential nature is really referring to the dharmadhatu, manifest nature referring more to the displays, the outer creative displays of all appearances. Então, a natureza da base se referindo a dharmadhatu e a natureza natureza essencial se referindo a dharmadhatu e a natureza manifesta como as aparências, os surgimentos, as manifestações das aparências todas. Its manifest nature delusively, and that always means misleadingly, appears as the mind, which then is, of course, is a relative truth, which is a samvriti satya, a truth that, excuse me, a truth that obscures a deeper truth. So the mind is nothing other than a display of Samantabhadra. At the same time, when we're locked into the mind, then that obscures the deeper reality of Samantabhadra. Então, a sua natureza manifesta aparece delusoriamente ou de forma enganosa como a mente. Então, a mente, ela não tem nenhuma natureza diferente da própria Samantabhadra, mas ela é uma realidade relativa que obscurece uma verdade mais profunda que é Samantabhadra. Now, it delusively appears as the mind, of course, to whom? To sentient beings. Então, sua natureza manifesta aparece ilusoriamente como a mente para quem, portanto, para os seres sencientes. But now, and this is a kind of technical terminology here, very precise terminology, but within the inner glow of the womb, within the inner glow of the womb, that is in the very, you can only use poetic language, within the inner glow of the womb, that is within the very self-containment of this light of pristine awareness, it is within itself, it is self-emergently means not catalyzed by outer conditions and causes, self-emergently established as the ground of the five facets of primordial consciousness, or sometimes called the five wisdoms. It is established as the ground of the five facets of primordial consciousness, the ground of the five kayas, and the ground of the five Buddhafields.
Mas no brilho interno da essência, a gente traduz desse jeito, o brilho interno da essência, a gente estava falando essa forma de que autocontém, alguma coisa que contém. Ela se estabelece emergindo por si mesma, quer dizer, sem ser catalisada por causas e condições, com a base das 5 faces da consciência primordial, ou com a base das 5 sabedorias, com a base dos 5 kayas e com a base dos 5 campos búdicos. So this womb, this term occurs frequently in Sanskrit, Tathatagarba, which we translate in Tibetan, it's translated as the essence of the Tathagatas, which is Buddha nature. But in Sanskrit, it literally means the womb of the Tathagatas. Or also the term most commonly used here in the Dudjom Lingpa variety, Sugatagarbha. Sugata is one who's gone to bliss, one who's gone to the bliss of perfect awakening. Sugatagarbha. It is the womb from which emerge all of the Buddhas of the 3 times. And here it says, this is the womb from which emerge or are displayed the 5 types of wisdom, the 5 kayas, the 5 Buddhafields. All of these, of course, interrelated to each other. Então, em inglês, essa palavra que a gente traduziu aqui como essência, em inglês é womb, que é como se fosse o ventre, o útero, né? Mas literalmente assim. E que no tibetano é Tathatagarba, é de onde surgem todos os Budas. Desculpa, no sânscrito. E nos ensinamentos do Dudjom Lingpa, ele se refere mais a Sugatagarbha, aquele que se foi para a bem-aventurança, para a iluminação. Então, aqui, desse brilho interno, dessa essência, desse útero, se surge todas as sabedorias, as 5 faces da sabedoria primordial, os 5 kayas e os 5 campos búdicos. So they're called yeshe nga in Tibetan, 5 primordial consciousnesses. Então, yeshe na, em tibetano, as 5 sabedorias primordiais, consciências primordiais. Often called primordial wisdom, but the yeshe just means primordial consciousness. Então, yeshe significa só consciência primordial, mas a gente pode chamar também de 5 sabedorias. And so each of these, of course, is personified. But first of all, I translate it as 5 facets, just to avoid the misleading impression that these 5 are like on separate tracks, like five things on the table. But they're not. This is Buddha mind we're talking about. It doesn't have different parts. Então, primeiro ele traduziu as 5 sabedorias ou as 5 consciências primordiais como 5 faces da consciência primordial. Isso para evitar que a gente tenha a impressão errada de que são 5 coisas separadas, como 5 trilhos ou 5 coisas em cima da mesa. A gente está falando da mente do Buda. Então são 5 aspectos, 5 faces da mente do Buda. So any language here, when we're talking about that which is inconceivable, ineffable, has to be maybe a little bit poetic or dealing with analogy. Yeah? So I just choose, and at least some other translators choosing facet. I think Richard Barron now using facet. And so like a facet of a diamond, it's like there's one primordial consciousness. But then as it's displayed in the world, it's like passing that through a 5-faceted diamond, and the light is refracted into, for example, white light, vairocana, on the crown of the head, corresponding to the primordial consciousness of dharmadhatu. So there's one facet, manifestation of primordial consciousness. Então, como a mente do Buda é uma coisa inconcebível e inefável, a gente precisa escolher umas palavras que representem, né, que indiquem, às vezes de uma forma meio poética. Então, ele usa 5 facetas, por exemplo, né, como 5 facetas de um diamante. Então, seria como ele se manifesta no mundo, através de 5 faces. Né? Então, por exemplo, a gente poderia dizer que uma das faces se expressa como a luz branca de Vairocana, e que então é a sabedoria de Dharmadhatu, né? Então são 5 faces da consciência primordial. And then it's one facet is the facet of primordial consciousness of discernment, personified as Amitabha. Então outra faceta seria do chakra da garganta vermelho, da luz, como se fosse uma luz vermelha, representado por Amitabha, que é a sabedoria discriminativa. This being white, this being red. Então aqui branco, aqui vermelho, aqui azul. And then we have mirror-like primordial consciousness, personified as Akshobhya, heart chakra, deep blue. Daí a gente tem a sabedoria da igualdade. Desculpa, sabedoria do espelho,
manifestado com uma cor azul, manifestado por Akshobhya. And then we have the primordial consciousness of equality, personified as Sambhava, golden in color. Daí a gente tem a sabedoria da igualdade, amarela, personificada por Sambhava. And then finally the primordial consciousness of accomplishment, personified with in the private chakra, and that personified as Amoga Siddhi, emerald green in color. Daí a gente tem a sabedoria da causalidade ou do atingimento, que é da cor verde no chakra básico, personificado por Amoga Siddhi. Now each of those Buddha families has his own consort, non-dual of course, and each one has then its own mandala, its own pure land, its own Buddha field, with its palace and so forth. Então cada uma desses Budas tem suas consortes não duais e que manifestam cada um no seu próprio campo búdico. So in the Vajra essence, then Padmasambhava gives quite a detailed explanation of stage of generation practice, very detailed, and dealing with these 5 Buddha fields, but 5 Buddha families, their mandalas and so forth. So the whole stage of generation is in this kind of really primordial 5-fold archetype. Então no Vajra Essence, o Dudjom Lingpa dá uma descrição bem detalhada desses 5 campos búdicos, das 5 famílias, das 5 mandalas. Então, como estágio da geração, como prática de estágio da geração. Então, essa prática é realmente super rica, assim, com 5 Budas, com 5 campos búdicos compostos. And then to very briefly relate to a question asked last night about Dudjom, when you're going through the 4 different visions of the Dudjom, then these 5 Buddhas, with consort, with their whole mandala, spontaneously appear, with no visualization, and you don't have to do stage of generation first. They spontaneously appear within bindus, within orbs of light, and eventually they just fill your whole universe. Então, fazendo uma referência rapidinha àquela pergunta de ontem sobre Dudjom, quando o praticante vai tendo as 4 visões, por fim, esses 5 campos búdicos, eles se manifestam espontaneamente. Eles não são imaginados nem visualizados. Eles se manifestam espontaneamente, como bindus, como esferas de luz, que aos poucos preenchem todo o universo. And then in terms of the 5 kayas, 3 are very familiar. We have Nimanakaya, crown chakra, Sambhogakaya, red, or Dharmakaya, blue. Then we have Svabhavakaya, here at the navel chakra. And then finally Vajrakaya. Vajrakaya is the 5th one. Então, os 5 kayas a que se referem, então, são Nirmanakaya, branco, Sambhogakaya, vermelho, Dharmakaya, azul, Svabhavakaya, amarelo, e Vajrakaya, green. Vajrakaya. I don't, but I think it's that's the one left over. So I don't recall the color, but that is the 5th. Tá. That's certainly the Svabhavakaya, and then the 5th one is definitely Vajrakaya. Então, o 5º kaya é Vajrakaya, ele não lembra a cor, mas o 5º kaya seria Vajrakaya. If you have the 3-volume set, there's a whole list of 5, 5, 5, 5, 5, and how this relates to the 5 elements and the 5 colors and the whole bunch of 5, and they all interface with each other. Então, quem tem o Vajra Essence, esses 3 volumes, pode ir lá ver que tem os 5 de tudo, assim, 5 elementos, 5 kayas, 5 sabedorias, 5 cores, tudo 5 chakras, tudo se relacionando ali. 5 elements, 5 poisons, 5 dakinis. 5 elementos, 5 venenos, 5 dakinis, todos relacionados. So therefore the Samantabhadra, or the primordial consciousness, it is great, connate, that is, it's born with, it's always present, connate primordial consciousness. Então, portanto, Samantabhadra, é a grande consciência primordial inerente ou inata, que nasce já nascida. The deities and Buddhafields of Nirvana are also spontaneously wholly present, entirely present, within your own ground. So all of these, they're not someplace else. They're all present in your own ground, in your own pristine awareness. That is the womb of all the Buddhafields, all the deities, the Yidams, Tara, Manjushri, and so forth and so on. In your ground. So Buddhafields as well as autonomous deities. Now they're not actually autonomous, but we pray to them. We pray to Tara, we pray to Padmasambhava, and so forth. So they appear to be separate. Well, of course, not really, but all of these, how do you say, the Buddhafields as well as autonomous deities who move to or born into one realm after another. That is, we speak of
Padmasambhava in his being, in his pure land, the glorious copper-colored mountain. And Maitreya is in Tushita, and Amitabha is in Sukhavati, to the west, right? And then we have the 5 Buddhafields in the center, east, north, south, west, and so forth. So they seem to be scattered all over the place, right? In different directions, in different places. But in fact, they're all stemming from one place, and that's your own Buddha nature. Então, assim, tanto os campos búdicos quanto as deidades autônomas, as deidades não são de fato autônomas, a gente é que vê separado, né? A gente vê, concebe assim, Amitabha separada de Padmasambhava, mas elas não são de fato separadas. Se movem para ou nascem um reino após o outro, então a gente diz lá que Amitabha está em Sukhavati, que é a oeste, Guru Rinpoche está na montanha cor de cobre, enfim, cada deidade em sua própria terra pura, em lugares diferentes, mas na verdade isso não é assim, né? A gente é que concebe desse jeito. São aparências da nossa própria consciência primordial. Então, essas deidades e seus campos búdicos autônomos que se movem para ou nascem um reino após o outro, nada mais são do que aparências e experiências dualísticas. So it said that when Padmasambhava left Tibet, he didn't die, he didn't hop on a horse and just ride away. He simply removed his appearance. He had already achieved great transference rainbow body. So he'd done what he needed to do. And then he simply removed, disappeared, and went to the glorious copper-colored mountain, his Pure Land, in one of Chamara, one of the subcontinents. But did he really then travel? You know, like, how long did it take? As fast as a jet or a supersonic? Maybe he was, Mach 10. There's no real movement from here to there. Any notion of his going from Tibet to his Pure Land, this is, and he states, these are nothing more than dualistic appearances and experiences. Então, They're true only for the conventional or relative mind. Então, por exemplo, quando Guru Rinpoche deixou o Tibete, na verdade, ele não morreu no Tibete, renasceu, não sei aonde. Ele deixou de se manifestar no Tibete. Ele já tinha alcançado o corpo da grande transferência, de adquirir da grande transferência. Ele deixou de se manifestar no Tibete e foi para a Terra Pura, na montanha gloriosa de cor de cobre. Mas ele não saiu do Tibete, pegou um trem, um jato, ou não sei como, que um cavalo e foi indo até a montanha cor de cobre. Ele não percorreu nenhuma distância, nenhuma velocidade. Ele simplesmente deixou de se manifestar num lugar e como se se manifestasse em outro. Mas esse senso de localização, de diferença de lugar, são simplesmente aparências e experiências dualísticas, do ponto de vista relativo. So those who err in this regard, and that is they still have some sense of the Buddhas being out there someplace. So Padmasambhava there, Maitreya in Tushita, Amitabha, Sukhavati, Avalokiteshvara in Bodhala, and so forth. And that they're traveling here and there, and you have to call them, and they come from afar, and then they go back. As long as there's any sense that they're really out there, and they're going from here to there, of course that's dualistic grasping. And so, as long as if you err in this regard, still grasping onto their true existence, even if such people, even if they actualize the jnana sattva, this is the primordial wisdom being, even if they actualize that, and now what does that mean? You are practicing stage regeneration, right? And you're, let's say, as Yamantaka or Manjushri, or whoever it may be, you actualize it. When you really actually do have the sense that you are the deity, and it's not a delusion, you've actually cut through and you have that identity, this pure vision, pure identity of being, let's say, Manjushri, all right? So you really feel that your whole being is suffused by, and you are non-dual from, Manjushri. But if there's still some reification of that, but you've actualized it, so good. But if you still are reifying, then such people, they have no basis or root for transcending mundane existence. So they have this very pure vision, but it's still filtered by reification, by grasping to true existence. So there's no liberation for them. Então, aqueles que falham nesse ponto, ou seja, aqueles que ainda acham que os Budas estão realmente lá fora, em algum lugar, então que Amitabha está em Sukhavati, que Maitreya está em Tushita, que Guru Rinpoche está na montanha cor de cobre, se a gente ainda acha que o Buda está ali, que a gente precisa chamar o Buda de longe para ele nos atender, né? Se a gente ainda tem esse tipo de falha, então ainda, mesmo assim,
mesmo que a gente realize o Jnana Sattva, que é a consciência primordial, então, mesmo que a gente faça a prática do estágio da geração, e a gente, por exemplo, faz uma prática de Manjushri, e a gente realmente tem o senso de que nós realmente somos Manjushri, não duais com Manjushri, não imaginando assim, mas a partir de uma visão pura. A gente realmente realiza que é Manjushri. Mas ainda assim, se ainda tiver esse resquício de visão dualista, então não há base ou raiz para transcender a existência mundana. Então, ainda que a gente tenha essa realização de Jnana Sattva, a gente não vai transcender o samsara. Não vai alcançar a liberação. So the root of samsara is dualistic grasping. Então, a raiz... Reifying self, other, and the bifurcation of subject-object. Yeah? Então, a raiz do samsara é a fixação dualista, reificar nós e os outros como sendo separados, realmente. And the root appears as dualistic appearances and experiences. Então, essa raiz aparece como experiências dualísticas e aparências dualistas. Once the root that appears in this way, as dualistic appearances, once this is penetrated, you've accessed it, identified it, and severed it. Once it is penetrated and severed, and not merely scrutinized, once you've severed it, you've cut the root of samsara, from then onward, reification and clinging must naturally be severed as well. So that's the real cure. That's liberation. You don't fall back. Então, uma vez que a raiz, essa da fixação dualista, ela aparece desse modo e é penetrada e cortada, então, uma vez que a gente cortar essa raiz, e não apenas escrutinada, investigada, desse ponto em diante, a reificação e a fixação precisam ser naturalmente cortadas também. Então, essa é a raiz que precisa ser cortada para que haja liberação. Now, he's writing from his perspective, right? This is his own experience. He said, and he's giving us advice, but based on his own experience, right? Então, ele está falando com a gente a partir da própria experiência dele, né? Dudjom Lingpa está descrevendo a própria experiência dele. When you are on the path, what he's referring to is the path he's just been on, where your path is you're dwelling in rigpa. That's the path. You're not approaching it. You're not practicing shamatha, practicing vipassana, trying to cut through delusion and ignorance. You've actually cut through all of that, and you've cut through to rigpa, and you're on that path. When you're on the path, that particular path, do not engage in even the slightest bit of intellectual examination of the mere nature of existence, emptiness. Don't do that anymore. You're finished. Então ele está dando um conselho para a gente. Então ele está dizendo assim, quando você estiver no caminho, e aqui nesse caso o caminho quer dizer, quando você estiver repousando em rigpa, não é mais que você está fazendo shamatha vipassana para cortar a ilusão e repousar em rigpa. Quando você já estiver repousando em rigpa, não se engaje nem mesmo brevemente no exame intelectual da mera natureza da existência, da vacuidade. Não faça isso. You've cut the root. Você já cortou a raiz. And you're resting in rigpa. Você está repousando em rigpa. Then, without any investigation, analysis, without any meditative practice, modification or alteration, without doing anything at all, relax within yourself in the essential nature. Então, quando você estiver repousando em rigpa, sem qualquer investigação, análise, prática meditativa, modificação ou alteração, não faça nada. Relaxe em seu interior, na natureza essencial. So he's framed that so precisely that one sees then what a complete joke it is when people skip all of that context. And from the day one, they say, I just want to practice Dzogchen right now. How do I do it? Oh, rest with no modification. Okay, I think I can do that. No analysis. No investigation. That's easy. No analysis. Phew, no meditative practice either. That's great. No modification. I'm glad I don't need to do that. I don't need to alter anything. Wow. All I need to do is relax in myself, in the essential nature, whatever that is. I'm ready. Boy, Dzogchen's easy. I never thought it'd be so easy. Então, quando a gente vê toda essa descrição do caminho do Dudjom Lingpa, a gente vê a piada que é a pessoa achar que já, de cara, ela pode começar a praticar Dzogchen, né? Porque ela lê aqui. Bom, sem qualquer investigação. Ai, que bom. Não precisa. Sem nenhuma análise. Maravilhoso. Sem praticar meditação. Ótimo. Sem modificar nada. Que bom. Não precisa fazer nada. Sem alterar nada. Só relaxar. Ah, eu posso fazer isso. Nossa, eu nunca achei que o Dzogchen fosse tão fácil de praticar.
She should definitely be an actress, I think. Eu já que devia ser atriz, ou palhaça, como alguns já me disseram também. So by loosely and completely resting there, appearances of creative expressions will naturally flow forth, releasing themselves. Então, por relaxar e repousar completamente nesse estado, as aparências de expressões criativas naturalmente continuarão a fluir, liberando a si mesmas. So resting there, all appearances of thoughts, everything, thoughts, sensory appearance, they all naturally flow forth. You see them as, of course, creative expressions, displays of pristine awareness. They are self-emergent from your perspective, which is the fourth time. They're self-emergent. They're not arising independent upon many samsaric causing addition. They're just from your perspective, self-emergent, self-releasing. Então, quando você está repousando ali em rigpa, todos os pensamentos, todas as aparências, eles continuam a fluir livremente. E como quando se repousa em rigpa, você está no quarto, o tempo está fora do tempo, você já não vê esses pensamentos, esses eventos todos surgindo como eventos do Samsara, que tem causas e condições e uma sequência causal, uma relação causal. Eles surgem e se autoliberam naturalmente, como manifestações da própria consciência primordial. This is called, and here's a technical term, illumination by primordial consciousness of the face of the great perfection of samsara and nirvana. Então isso é chamado de, isso é uma denominação agora técnica, iluminação pela consciência primordial da face da grande perfeição de samsara e nirvana. He's talking about here the culmination of the path. Então ele está falando aqui sobre a culminância do caminho. Fruitional, pristine awareness, A lucidez prístina da fruição, or resultant. ou resultante. All modification, alteration, hope, fear, doubt, negation, affirmation, grasping, exertion, investigation, and analysis are imputed by the intellect. They're activities of the intellect, the conventional relative mind. And the intellect is not ultimate. Então, qualquer modificação, alteração, esperança, medo, dúvida, negação, afirmação, apego, esforço, investigação e análise são imputados pelo intelecto, são atividades da mente relativa. E o intelecto não é o aspecto último. The ultimate transcends the intellect, so you must know this critical point. O aspecto último transcende o intelecto. E assim você precisa reconhecer esse ponto crítico. So when you're resting in rigpa, you have to absolutely release the intellect. Então, quando você está repousando em rigpa, você tem que absolutamente liberar o intelecto. And not identify with any of its activities. E não se identificar com nenhuma das suas atividades. When you are utterly settled, you may fall into error. And while you are present in the aspect of emptiness, so you have these two, the luminosity and emptiness, the two facets, right? Yeah. So you may fall, even now, you're not finished yet, you may fall into a bit one side or the other side. You may fall into error, and while you're present in the aspect of emptiness, you may be kind of absorbed in the emptiness aspect. Thoughts may become hidden. In other words, the luminous aspect is not completely unveiled. So thoughts may become hidden beyond the scope of the creative expressions of pristine awareness. So you're slipping. This is like the supreme analog of falling into laxity in shamatha, but at a much, much higher level. Então, quando você estiver totalmente estabelecido, ainda você pode cair no erro, em erro. Enquanto estiver presente no aspecto da vacuidade, então a gente tem esses dois aspectos, a vacuidade e luminosidade, né? Então, quando você estiver presente no aspecto da vacuidade, os pensamentos podem ficar escondidos, além do alcance das expressões criativas da lucidez prístina. Então, é como se numa diferença gigantesca, mas como se fosse a mesma situação de quando a gente está em shamatha, a gente está com sono, com sonolência. É a mesma situação, só que num nível bem mais elevado, mas é a mesma situação. So recall that throughout all of Mahayana Buddhism, that the enlightenment of a Buddha is said to be non-abiding enlightenment. Not abiding in nirvana, so you're sucked up into that, not abiding in samsara, not falling to either extreme. Então, no Mahayana, o Buda diz que ele atingiu o estado de não repousar,
ou sem base. Como que se traduz? Sem base, sem fixação. Um estado sem fixação, ou seja, você não repousa, você não se fixa nem no nirvana, nem no samsara. A Shravaka Arhat is completely dwelling in nirvana, which is emptiness, which is dharmadhatu, and is completely oblivious of all of samsara, Então, of all appearances. It's only nirvana. That's all that person is ascertaining. o Shravaka Arhat, ele está completamente repousando no nirvana, em dharmadhatu. Ele está completamente alheio ao samsara, esquecido do samsara. Ele está repousando só em dharmadhatu. And so here on this path, you're tipping a little bit in that direction, slipping more into nirvana, slipping more into emptiness, such that the nature of thoughts becomes obscured, so you don't see them as pure creative expressions of pristine awareness. They're veiled. You're tipping off a little bit into nirvana. Então aqui é como se a gente estivesse caindo para esse lado, assim, como se a gente estivesse caindo para o nirvana, né, para o aspecto de vacuidade, como se o aspecto luminoso ele não fosse reconhecido, ele estivesse escondido ali. In Mahayana, generally, it's called Nyandikitar, the extreme of nirvana. You're slipping to an extreme. Então no Mahayana aqui a gente diria que está caindo para o extremo do nirvana. So when you slip to that extreme, he says, in this case, I say that thoughts become ethically neutral in the boundary between the mind and pristine awareness. So you're no longer seeing them. You're not seeing them clearly as pure expressions of creative expressions of pristine awareness. They're just kind of like neutral. So you're off the mark. You're not in the center. Então nesse caso, quando você está caindo para o lado da vacuidade, né? Então, eu digo que os pensamentos se tornam eticamente neutros. Eles não são vistos como expressões da consciência primordial. Eles se tornam eticamente neutros no limite entre a mente e a lucidez prístina. Not veering away from the nature of existence of the great perfection of samsara and nirvana. So there's that complete balance, the complete equality. Not veering away from that, right, is a sublime and utterly crucial point. Então, não se afastar da natureza da existência da grande perfeição de samsara e nirvana, então não perdendo esse equilíbrio, é um ponto sublime e totalmente crucial. With it, that is dwelling in that center, all gods and demons and all of samsara and nirvana are liberated within themselves with no outside antidotes, with no distinction of good and bad. Então, com isso, ficando nesse ponto central assim de equilíbrio, todos os deuses e demônios e todo o samsara e nirvana são liberados em si mesmos, sem distinção entre bom ou mal, sem ser necessário qualquer antídoto. So from that perspective, gods are not seen as any better than demons. Nirvana is not seen as anything better than samsara. Então, desse ponto de vista, os deuses não são vistos como nada melhor do que os demônios. E o nirvana também não é visto como melhor do que o samsara. Now with the four visions on the Trekchod, the final one of the spontaneously accomplished Vidyadhara, the fourth, is called the extinction into ultimate reality. Então a quarta visão dos Vidyadharas, a visão do Vidyadhara, do quarto estágio do Vidyadhara espontaneamente realizado, é a visão da extinction into ultimate reality, ultimate dharmata. reality. Extinction into dharmata. Então é chamada de extinção no dharmata, na realidade última. And it's at this point that all impure appearances are extinguished irreversibly, that is forever, into ultimate reality, into dharmata. It's the fourth and final of the four visions of Trekchod. Então nessa quarta visão do Trekchod, todas as aparências elas se dissolvem, são extintas em dharmata para sempre, de forma irreversível, as aparências impuras. So, from your perspective, your center, in your world, there will never ever be any more impure appearances. Então, da sua perspectiva, no seu centro, nunca mais vai existir nenhuma aparência impura. So, on the occasion of extinction into ultimate reality, all such appearances subside into their own inner luminosity. They all dissolve into dharmata, indivisible from rigpa, like the dissolution of illusory apparitions, like the end of the show, the end of the dream. Or the moon in an empty sky vanishing into space. And it is as if the crystal light of unobscured primordial consciousness subsides within. It all implodes within, into its own inner womb. It all withdraws into the womb of primordial consciousness.
Quando ocorre a extinção da realidade última, todas as aparências se recolhem em sua própria luminosidade interna. Como a dissolução das aparências ilusórias, como o fim do show, ou a lua no céu vazio desaparecendo no espaço. É como se a luz cristalina da consciência primordial não obscurecida se recolhesse ou implodisse para dentro do útero da consciência primordial. And then you manifest perfect awakening. Então você manifesta o despertar perfeito. The 5 facets of primordial consciousness, As 4 facetas da consciência primordial se the manifestam. 5 kayas, Os 5. the 5 kayas, the 5 embodiments, nirmanakaya, etc. Então, 5 facetas da consciência primordial, os 5 kayas, The 5 Buddhafields, all pure appearances manifest. os 5 campos búdicos, todas as terras puras, todas se manifestam. But of course you're aware of the phenomena from the perspective of all sentient beings, each of them being in the center of their own mandala. Mas também você tem consciência da perspectiva de cada um dos outros seres que são, na perspectiva deles, o centro da própria mandala. And inconceivably, your awareness of their mandalas is non-dual from their own awareness of their mandalas. E inconcebivelmente, a sua consciência da perspectiva dos seres não é dual com a perspectiva dos próprios seres. So you're totally present in everybody else's samsara, and yet you're not dwelling there. You're totally present in nirvana, but you're not dwelling there. So this is really inconceivable. Então você está completamente presente no Samsara, com todos os seres do Samsara, e não está fixado no Samsara. E você também está completamente presente no Nirvana e também não está fixado no Nirvana. Então isso é completamente inconcebível para nós. So the essential nature of your being here is dharmakaya, it's empty. A essência natural do seu ser é dharmakaya e é vazia. Your manifest nature is the luminosity displayed as sambhogakaya. A sua manifestação é a exibição luminosa de Sambhogakaya. And then spontaneously and effortlessly, there's this all-pervasive compassion for all sentient beings, each in the center of their own mandala, which then spontaneously activates countless nirmanakaya, emanating throughout the world effortlessly to alleviate the suffering of all beings. Então essa a compaixão que é inerente e que permeia tudo, ela surge como infinitos nirmanakayas para poder como manifestação de compaixão por todos os seres. From your own perspective, your activities for the sake of others are effortless as the casting of the reflection of the moon in the water in 1,000 or 1,000,000 pools of water, each one cast effortlessly by the moon. Da sua própria perspectiva, as atividades para o benefício dos outros são livres de esforço, são tão sem esforço quanto a lua se refletindo em todos os lagos do planeta, ao mesmo tempo, sem qualquer esforço. The radiance of the inner glow of the expanse manifests as the naturally unimpeded 5 kayas and 5 Buddhafields, and from them the creative expressions of compassionate nirmanakayas are self-emergent teachers who are the disciples' own perceptions that are appearances to the disciples themselves. A radiância do brilho interno da expansão se manifesta como os naturalmente desimpedidos 5 kayas e 5 campos búdicos, e a partir deles, as expressões criativas dos nirmanakayas compassivos são os professores, que emergem por si mesmos e que são as próprias percepções dos discípulos, são aparências dos discípulos. So he's now described the entire path in 14 pages. Então ele acabou de nos dar o caminho inteiro em 14 páginas. What follows is covering the same material but now in verse, like song. That's what we'll cover E tomorrow morning. agora, o que a gente vai ver amanhã é esse mesmo conteúdo, só que apresentado como uma canção. Summarizing the same material but now in a different mode. Está resumindo o mesmo material, só que de uma outra forma. So he concludes here. Since I have not entered the treasury of hearing and reflection, that is, he didn't go to many teachings and become a yeshe or a kempo and didn't go through all the training. He didn't. I have not entered the training of hearing and reflection and have not served even one sublime spiritual mentor. Doesn't have one human guru. I am not skilled in composition.
He composed, I think, 19 volumes. But he says, I'm not skilled in composition. So I wrote, please do not be dismayed with me. Please don't be upset. Então ele fala assim, não tendo acessado a fonte de tesouros do ouvir e refletir, então ele não recebeu nenhum treinamento para ser yeshe ou kenpo ou nada disso, e não tendo servido nem mesmo a um único mentor espiritual sublime, lembra que ele não teve nenhum mestre humano, não possui habilidade em composição. Ele só escreveu 19 tratados. Assim, por favor, não se aborreçam comigo, não fiquem chateados comigo. Dudjom Lingpa has many qualities, but one of the ones that one of his qualities not so well known is that he's very punctual. He finished his teachings right at 5 o'clock. It's amazing. Right on time. Dudjom Lingpa tem muitas qualidades, mas tem uma que pouca gente conhece. Pouca gente sabe que ele é super pontual. Ele acaba os ensinamentos exatamente às 5 horas. Amazing. So let's dedicate Incrível. Mary. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, e a compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Lingpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. King Lob Chosun Ring Lo Che Zalin Sasson Chapar Pau Drogyo Chosun Wadang Midral do Sungele Hola, so this is our last evening together for this retreat. Então essa é a nossa última tarde desse retiro, juntos. And I believe a number of you have come from quite a number of different places for this brief time together. Então ele acredita que que muita gente vem de lugares diferentes para se juntar aqui, para ficar juntos. So for the next 3 hours, if you would like to engage in meaningful speech, getting to know each other, these viras and dakinis, enjoying sangha, enjoying spiritual friendship, now's a really good time. Então se vocês agora quiserem se confraternizar, né, como viras e dakinis, então agora sim é o momento.
My God, what have I done? This is Brazil. Ai, meu Deus, o que eu aprontei? Isso aqui é o Brasil, né? That's wonderful. So we go from noble silence to noble speech. Então agora a gente sai do nobre silêncio para nobre fala. Very good. See you at 8 o'clock. Então a gente se vê às 8.